Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre a função se do Excel. O que é, como utilizá-la, exemplos práticos do dia a dia, enfim, se você quer aprender tudo sobre essa função, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, função se. Para que serve a função se? O que é a função se? A função se do Excel é uma das funções mais utilizadas, inclusive não somente no Excel, uma função utilizada em quase toda a linguagem de programação. A gente vai encontrar, de algum modo, a função se. É uma das mais conhecidas, mais utilizadas, e no Excel não é diferente. Por quê? É uma função lógica que enxerga um determinado teste lógico e nos devolve um valor se aquele teste for verdadeiro ou falso. A gente vai compreender um pouquinho disso aqui agora na tela no Excel. Vem comigo. Olhando aqui do lado da barra de fórmulas, a gente vai clicar no botão das funções, tá? E aí, se você vier aqui na categoria da função, a função lógica, veja que o Excel traz todas as suas funções lógicas, dentre as quais a função se é uma delas, está aqui, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo ele traz o descritivo. O que a função se faz? Ela verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se essa condição for verdadeira, e retorna outro valor se a condição for falsa. Beleza? Então, como é que isso funciona na prática? O que quer dizer isso? Imagina, por exemplo, que eu vou ao mercado e quero comprar um refrigerante. O Guaraná Antártica, por exemplo, custa R$1 e a Coca-Cola custa R$2. Então, se eu der R$1 para o caixa, ele vai me dar o Guaraná Antártica. Se eu der R$2, ele vai me dar a Coca-Cola. É exatamente o que funciona aqui, o que acontece aqui, ó. Eu dou R$1, ele vai me dar o Guaraná Antártica. E se eu der R$2? Se eu der R$2, ele vai me dar a Coca-Cola. E se eu não der nada para ele, eu dei 0, ele não vai me dar nada. Como é que a gente faz isso? Como é que isso funciona? Qual que é a lógica por trás disso? Eu pus aqui a estrutura da função se. Essa aqui é a estrutura. Se a gente chamar aqui, por exemplo, igual se, vou abrir parêntese, olha aqui, ó, é exatamente essa estrutura da função, que é o que a gente tem aqui ao lado. Como é que funciona? Primeiro, na função se, a gente precisa aplicar um teste lógico. O que é um teste lógico? Eu preciso dizer para o Excel aquilo que eu estou procurando. Então, nesse caso aqui, eu tive que dizer se essa célula, que é a célula que contém a informação que eu vou imputar, que eu vou colocar. Então, se a célula B5 tiver o número 1 dentro dela, qual que é o valor verdadeiro? O valor verdadeiro é o Guaraná Antártica. E se for falso, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele me retorne com a Coca-Cola, eu quero que ele me retorne com outra informação. A dinâmica é mais ou menos essa dentro da função se, a estrutura da função se. Então agora aplicando na prática, a gente vai abordar aqui agora um exemplo simples da função se. Beleza? Então a gente tem aqui uma tabelinha com o aluno, a nota que o aluno tirou num determinado período escolar e a classificação, que é o que a gente vai preencher. Imagina só se uma professora tivesse que preencher se o aluno foi aprovado ou reprovado, uma vez que a premissa é a média, e a média é igual a 6. Então, se o aluno tirou 6 ou mais, ele está aprovado. Se ele tirou menos que 6, ou seja, entre 0 e 5,9, o aluno está reprovado. Imagina se a professora viesse, esse aqui está aprovado, esse aqui também está aprovado, esse está reprovado. Ó, assim, para uma tabela pequena, de repente até vai, para uma tabela grande, né, não tem cabimento fazer isso. Então, a gente utiliza a função se para resolver esse problema de forma lógica e rápida. Então, nesse caso, a gente vai digitar o seguinte: se, abre parêntese, qual que é o teste lógico? É a média, é o valor da média, que é 6, não é isso? Então, eu vou dizer para o Excel aqui na parte do teste lógico, nesse primeiro argumento, se essa célula, que é a célula B2, for maior que, veja que eu vou deixar propositalmente aqui um detalhe e depois eu vou explicar. Então, se ela for maior que 6, ponto e vírgula. Agora eu vou para o valor verdadeiro. Se ela for maior que 6, o que vai acontecer? Significa que o aluno está aprovado. Então eu vou abrir aspas. Sempre que a gente quiser digitar um texto dentro de uma função, a gente tem que abrir aspas. Então vou abrir aspas, aprovado, vou digitar aqui aprovado, fecha aspas, e vou dar um ponto e vírgula novamente. E se for falso, ou seja, se não for maior que 6, se for menor que 6 o valor? Se for menor que 6, então, abre aspas, reprovado. Fecha aspas, e aqui eu posso fechar o parêntese para concluir a minha expressão, a minha função, beleza? Darei Enter, então veja que, nesse caso, o aluno está aprovado.
vou puxar para baixo aqui, no caso de baixo, ele está reprovado. Mas Flávio, ele não tirou 6? Se ele tirou 6, ele está aprovado. Sim, ele está aprovado. O fato é que, vou apagar aqui, ó, olha como é que a gente colocou no teste lógico, se ele for maior que 6. Então o Excel vai fazer a seguinte leitura, se ele for a partir de 6,1 ou os 0,000 alguma coisa 1, significa que ele é maior que 6. Mas se ele for igual a 6, então eu preciso adicionar um novo elemento aqui, que é o seguinte, se o valor da célula B2 for maior ou igual, e aí eu vou colocar só um sinal de igual, maior e igual. Então, se a célula B2, o valor que tem lá nela, for maior ou igual a 6, aprovado. Se não, reprovado. Veja que agora quando eu puxar para baixo, ó, ele interpretou corretamente, porque ele é igual a 6, então ele está aprovado. Beleza, a função está pronta, então a gente vai dar um duplo clique e ele vai aplicar para todo mundo. Então, todo mundo que tiver nota inferior a 6 está reprovado. Quem tem nota igual ou superior a 6 está aprovado e automaticamente a nossa função classificou todo mundo, beleza? Então agora a gente vai para um exemplo um pouquinho mais elaborado, que é o se composto, ou também chamado de se aninhado. O que é o se composto ou se aninhado? É quando eu tenho mais de uma condição e, portanto, eu preciso colocar uma função se dentro da outra. Atualmente, a gente já tem no Excel uma resolução muito simples para isso, que é uma outra função. Quando a gente tem mais de um argumento ou mais de um retorno possível, tá? Mais de 2 retornos, melhor dizendo, né? Ou seja, se não for somente falso ou verdadeiro, mas se tiver outras variáveis, atualmente a gente já pode usar uma outra função chamada sis, no plural. Então, SES, sis. Mas nesse caso, eu quero te ensinar a utilizar a função se composta. Por quê? Para você saber, e é evidente que antigamente a gente não tinha a função sis, então a gente tinha que usar a função se uma dentro da outra, que é a função se composta, e é por isso que eu vou te ensinar a fazer dessa forma também, para que você aprenda e saiba como funciona. Então imagina só o seguinte cenário, eu tenho aqui os alunos, eu tenho a nota dos alunos e aqui novamente a classificação, a mesma tabela. O fato é que eu quero classificar da seguinte maneira, se o aluno tirou uma nota compreendida entre 0 e 5, a classificação dele é C. Se ele tirou uma nota compreendida entre 5,1, ou seja, acima de 5, até 7, a classificação é B. E se ele tirou acima de 7, ou seja, 7,1 até 10, a classificação é A. Como é que a gente faz para classificar esses alunos segundo esse range que a gente colocou, que a gente definiu aqui como premissa? Então, como é que a gente vai digitar essa função para o Excel? Eu vou dizer o seguinte, igual se, abre parêntese, e aí eu vou dizer para o Excel que se a célula B2 for maior que 7, então eu quero que ele me retorne com a nota A, com o valor A. Então, a gente vai digitar aqui, ponto e vírgula, no valor se verdadeiro, abre parêntese, abre parênteses não, desculpa, abre aspas, letra A, fecha aspas, beleza? Ok, então se o valor aqui da célula B2 for maior que 7, ele vai me retornar com a letra A. Ponto e vírgula. No se falso, eu ainda tenho duas classificações, então eu não posso simplesmente colocar alguma coisa no se falso e digitar o B ou o C. Eu quero digitar os dois. Então o que eu vou precisar fazer? No valor se falso, eu vou precisar iniciar uma nova função se. Tá? Então, aqui no valor se falso, eu vou digitar novamente se, abre parêntese, iniciei uma outra função se. Qual que é o teste lógico? É o mesmo. Então, eu vou apontar para esse cara aqui, B2, só que agora eu quero saber se ele é maior que 5, tá? Então, eu vou digitar se B2 for maior que 5, então, se for maior que 5, entre 5 e 7, né, ele vai me retornar aqui com a letra B, certo? Então, abre aspas, letra B, fecha aspas, ok? Agora sim eu posso digitar um se falso, porque eu não tenho mais critérios. São 3 critérios, A, B e C. Eu já defini o critério do A, já defini o critério do B, beleza? Agora eu posso digitar o critério do C. Então, se o valor for falso, vou dar um ponto e vírgula, se falso, eu quero que ele me retorne com a letra C. Vou fechar o parêntese desse se aqui, segundo, que a gente abriu, e vou ter que fechar também o parêntese do primeiro se que a gente abriu. Tem que fechar 2 vezes. Só para você entender a fórmula novamente. Como é que está a fórmula expressa aqui? Eu começo no primeiro se dizendo, se
a célula B2 for maior que 7, então letra A, ok? E aí eu abro um novo se, e nesse novo se eu digo, se a célula B2 for maior que 5, então retorna a letra B. Ou seja, se for maior que 7, letra A. Se ela for maior que 5, mas até o 7, ou seja, entre 5 e 7, ele retorna a letra B. E aí, se for falso, ele retorna a letra C. Como assim se for falso? Se ele não for maior que 5 nem maior que 7, ele retorna a letra C. Logo, se não é maior que 5 e maior que 7, significa que é menor que 5. Então ele está fazendo aqui tudo que é menor que 5, ele vai retornar a letra C. Beleza? Vamos dar um Enter e ver se vai funcionar. Vou centralizar aqui, ó. Para esse caso aqui funcionou. E para esse caso abaixo? Número 6, nota 6, a letra B. Olha aqui, está compreendido certinho. Vamos aplicar para todo mundo? Nota 4,2, letra C, tá aqui certinho. Nota 5,5, letra B, tá aqui certinho. Um aleatório aqui, sei lá, esse cara aqui, Gael, nota 6,3, tá compreendido aqui, letra B. Certinho. Então funcionou bem. A função se aninhada ou a função se composta, onde a gente coloca um se dentro do outro. Daria para fazer isso aqui infinitamente, mas aí é óbvio que dá para otimizar isso de outras maneiras, sobretudo com a função seis, que a gente vai ensinar no outro vídeo, ok? Para terminar o nosso exemplo, os nossos exemplos, a gente vai ensinar agora uma função, a função se, mas com funções. Como assim? Eu quero que no retorno do se verdadeiro, do teste, se o teste lógico der verdadeiro ou falso, eu quero que ele me retorne com funções, com cálculos por dentro, para a coisa ficar um pouco mais elaborada. Como é que a gente pode fazer então? Imagina o seguinte cenário. Eu tenho novamente o nome do aluno. Aqui nessas 3 colunas eu tenho a nota das 3 provas e depois eu quero verificar a média que esse aluno tirou no final desse período de 3 notas aqui, de 3 provas, tá? O fato é que eu tenho um critério. Para eu calcular a média, necessariamente o aluno tem que ter feito as 3 provas. Se ainda não tem aqui, como nesse primeiro caso da Ana, se ainda não tem a nota lançada da prova número 3, é porque ela ainda não fez a prova, ou ainda a nota não foi divulgada. Então eu tenho que aguardar o resultado, a nota ser lançada no sistema para que eu calcule. Mas para a gente fazer isso de forma automática, como é que a gente vai digitar isso? A gente vai fazer o seguinte, vamos digitar aqui a função se, abre parêntese. Qual que é o nosso teste lógico nesse caso? Eu quero saber se a nota da prova número 3, que é a última prova, mais recente, aquela na qual alguns alunos ainda não fizeram ou a nota ainda não foi divulgada. Então eu quero saber se essa coluna D, a nota da prova número 3, se ela está lançada ou não. Se ela estiver lançada, então eu quero que ele me retorne com a média das 3 notas. Se ela não estiver lançada ainda, então eu preciso aguardar até que nós tenhamos a nota disponível ali nessa célula, beleza? Como é que a gente vai fazer então? Se esta célula, a D2, for vazia, então se ela for igual a nada, é assim que a gente diz para o Excel se ela é igual a vazia, ou seja, se ela for igual a, abre e fecha aspas. O que tem dentro das aspas? Opa, calma aí. O que tem dentro das aspas? Nada, vazio. Então, se ela for igual a vazio, ponto e vírgula, qual que é o valor verdadeiro? Se ela for vazia, eu quero que o Excel me retorne assim, ó. Abre aspas novamente, eu vou retornar uma expressão, uma frase, uma palavra, vamos dizer assim. Aguardando nota. Fecha aspas. Então, se a célula D2, estiver vazia, não tiver nota lançada ainda, ele vai me retornar, ó, aguardando nota, beleza? Mas se tiver uma nota lançada ali, então ele vai fazer o seguinte, ou seja, se for falso, se a célula D2 não for vazia, se ela tiver uma nota aqui, eu quero que ele calcule a média. Se for falso, eu quero que ele calcule a média das 3 provas, beleza? Das 3 notas. Então a gente vai usar uma função aqui dentro, que é a função média. Então eu vou chamar aqui a função média, abre parêntese, e vou selecionar este intervalo dessas 3 células juntas. Fecha parêntese. Então, se a célula D2 for vazia, vai me retornar com aguardando nota. E se ela não for vazia, ou seja, se ela tiver alguma coisa ali dentro, alguma nota ali dentro,
vai me retornar com a média desse intervalo que a gente selecionou aqui agora, com a média das 3 notas. Beleza? Então, fechei aqui o parêntese da função média, vou fechar o parêntese da função si, Enter, olha aqui, ó, aguardando nota. Por quê? Porque não tem nada aqui dentro. Quando a professora lançar a nota aqui, então 5,5, Enter, ele vai calcular automaticamente a média e vai me retornar, porque agora eu tenho alguma coisa. Mas se não tiver nota nenhuma, ele me diz que está aguardando nota. Então eu vou aplicar para todo mundo, pronto. Ele calculou, daqueles que já têm as 3 notas, ele calculou a média, e aqueles que ainda estão aguardando o lançamento da terceira nota, da terceira prova, está aguardando nota, e quando a professora lançar, automaticamente ele vai calcular. Beleza? Desse modo, a gente pode aprender como utiliza uma função dentro da função si. Beleza? Bem, essa foi a função si. Se você tiver mais alguma dúvida, se quiser saber mais alguma coisa com relação à função si ou a outra função, deixa aqui nos comentários que a gente grava um vídeo para ensinar você e te ajudar a conhecer melhor o Excel e otimizar aí o seu dia a dia de trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com um amigo aí no escritório, um amigo no trabalho que precisa conhecer essa função e não perca tempo. O curso Excel Sem Mistério está à sua disposição, eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo para que você possa conhecer e acessar, adquirir o nosso curso onde você vai aprender a função si e muitas outras funções para agregar aí no seu dia a dia de trabalho, te dar mais eficiência, mais agilidade e cada vez mais robusto no conhecimento do Excel. Um grande abraço e até o próximo vídeo.